Meu nome é Isabela Ferreira. Tenho 33 anos e moro em Curitiba, no Paraná. Trabalho como arquiteta de interiores e, durante muito tempo, achei que o pior capítulo da minha vida tinha ficado enterrado no passado. Construí uma carreira, comprei meu próprio apartamento e aprendi a viver sem depender de ninguém. Mas algumas feridas não desaparecem. Elas apenas ficam em silêncio, esperando o momento certo para voltar. Na semana passada, enquanto organizava algumas caixas antigas no depósito do meu apartamento, encontrei uma pequena manta azul, já desbotada pelo tempo. Assim que a toquei, senti meu estômago afundar. Aquela manta tinha dormido comigo durante meses. Não no meu quarto, mas na garagem da casa onde cresci. Fiquei parada, segurando aquele pedaço de tecido por vários minutos. Meu café esfriou sobre a mesa. Meus olhos continuavam presos àquela manta, porque de repente eu não era mais uma mulher de 33 anos. Eu tinha 14 outra vez. Estava parada na porta do meu quarto, vendo minha mãe tirar minhas roupas do armário e colocá-las em sacos de lixo pretos. Minha prima experimentava minhas cortinas, mexia nos meus livros e sorria, enquanto dizia que finalmente teria um quarto bonito para ela. E eu ainda acreditava que tudo aquilo era apenas uma brincadeira. Até minha mãe olhar para mim com a maior naturalidade do mundo e dizer: "A partir de hoje esse quarto é da Camila. Você vai dormir na garagem." Foram apenas 2 frases, mas elas destruíram tudo o que eu acreditava sobre família. Naquele instante, minha vida se dividiu em 2 partes. A menina que ainda esperava ser amada, e a mulher que aprendeu que, às vezes, as pessoas que deveriam proteger você são justamente as que mais machucam. Se você conhecesse minha mãe naquela época, jamais acreditaria nessa história. Para os vizinhos, ela era o retrato da bondade, sempre sorrindo, levando bolos para quem estava doente, ajudando nas campanhas da igreja e dando conselhos sobre como criar filhos com amor e disciplina. Todo mundo dizia que eu tinha sorte de ter uma mãe como ela. Ninguém fazia ideia de quem ela realmente era quando a porta de casa se fechava. Meu pai também preferia manter as aparências. Ele nunca gritava comigo. Nunca precisava. Bastava ficar em silêncio e concordar com tudo o que minha mãe decidia. Para ele, evitar discussões era mais importante do que proteger a própria filha. E no fim das contas, quem sempre pagava esse preço era eu. Minha prima Camila tinha acabado de perder o pai em um acidente. Minha tia enfrentava dificuldades financeiras, e minha mãe anunciou durante o jantar que Camila moraria conosco por apenas alguns meses, até que tudo voltasse ao normal. Eu senti pena dela. Achei que dividiríamos a casa. Achei que ganharíamos uma irmã por algum tempo. Até ofereci ajuda para organizar algumas coisas quando ela chegasse. Minha mãe sorriu para mim naquela noite. Hoje eu sei que aquele sorriso escondia um plano que já estava completamente decidido. Nos dias seguintes, toda a atenção da casa passou a girar em torno da Camila. Pintaram paredes, compraram móveis novos, trocaram cortinas e até reformaram parte da casa para que ela se sentisse confortável. Enquanto isso, ninguém me perguntava absolutamente nada. Era como se eu estivesse desaparecendo aos poucos dentro da minha própria família. E eu ainda não fazia ideia de que, menos de uma semana depois, minha mãe entregaria meu quarto para minha prima e me mandaria dormir na garagem, como se eu fosse apenas uma visitante, indesejada dentro da casa onde nasci. Na manhã em que a mudança da Camila finalmente aconteceu, acordei cedo para ir à escola. Meu quarto ainda parecia o mesmo de sempre. Meus desenhos estavam presos na parede, meus livros empilhados sobre a escrivaninha e a pequena estante que meu avô havia construído para mim. Continuava ao lado da janela. Olhei para tudo aquilo sem imaginar que seria a última vez que veria aquele espaço como meu. Quando voltei para casa naquela tarde, percebi algo estranho antes mesmo de abrir a porta. A caminhonete da minha tia estava estacionada na garagem, e várias caixas já estavam sendo levadas para dentro. Entrei correndo. Assim que subi as escadas, senti meu coração acelerar. A porta do meu quarto estava aberta. Minha mãe e minha tia dobravam minhas roupas sem o menor cuidado, jogando tudo dentro de grandes sacos pretos. Camila caminhava pelo quarto como se estivesse escolhendo um hotel para passar as férias. Ela abria minhas gavetas, examinava meus livros e sorria enquanto comentava onde colocaria suas próprias coisas. Fiquei parada, completamente sem reação. "Mãe, o que está acontecendo?" Perguntei com a voz trêmula. Ela nem sequer levantou a cabeça. "Estamos preparando o quarto da Camila." Achei que ela tivesse se confundido. "Mas esse é o meu quarto." Minha mãe finalmente olhou para mim. Seu rosto estava calmo, como se estivesse explicando algo óbvio. Não mais. Por alguns segundos achei que ela estivesse brincando. Sorri de nervoso. Esperei que alguém risse. Ninguém riu. Meu pai apareceu no corredor carregando uma das minhas caixas de livros. Passou por mim sem dizer uma única palavra. Foi naquele instante que percebi que todos já sabiam da decisão. Menos eu. Senti um nó na garganta. E
Eu vou dormir onde? Minha mãe respondeu sem qualquer emoção. Na garagem. Olhei para ela esperando alguma explicação. Ela apenas cruzou os braços. A Camila passou por muita coisa. Ela precisa de um quarto de verdade. Você é jovem. Aguenta dormir lá por um tempo. Por um tempo. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Mas aquele tempo nunca teve uma data para acabar. Desci até a garagem acompanhando meu pai. No canto, perto da máquina de lavar, havia um colchão velho apoiado no chão. Uma lâmpada fraca pendia do teto. O ambiente era úmido, cheirava a tinta, gasolina e poeira. Meu pai colocou minha caixa no chão. Olhou rapidamente para mim. Pensei que finalmente diria alguma coisa. Qualquer coisa. Em vez disso, apenas falou. Não dificulta as coisas para sua mãe. Depois voltou para dentro da casa. Fiquei sozinha. Naquela noite, ouvi risadas vindo da sala enquanto minha família jantava. Ninguém me chamou para comer. Quando finalmente entrei na cozinha, restavam apenas pratos sujos e comida fria. Levei um prato para a garagem e sentei no colchão. Enquanto tentava engolir a comida, ouvi Camila dizendo do andar de cima. Tia, esse quarto ficou perfeito. Parece que sempre foi meu. Minha mãe respondeu rindo. Agora sim ele está com a pessoa certa. Naquele momento senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas o fato de perder um quarto. Era perceber que minha própria mãe tinha conseguido apagar minha existência da casa, sem sentir o menor remorso. E pela primeira vez, comecei a me perguntar se aquele lugar realmente ainda podia ser chamado de lar. As semanas se transformaram em meses, e a garagem deixou de ser uma solução temporária. Ela passou a ser o meu novo endereço dentro da própria casa. No começo, eu ainda perguntava quando poderia voltar para o meu quarto. Minha mãe sempre respondia da mesma forma. Não seja egoísta. A Camila precisa mais do que você. Depois de um tempo, parei de perguntar. Entendi que para ela, eu já não tinha direito de querer nada. Todas as manhãs eu acordava, antes de todo mundo porque precisava esconder o colchão e dobrar os cobertores, antes que algum vizinho aparecesse. Minha mãe dizia que seria uma vergonha se alguém descobrisse onde eu dormia. O curioso era que ela nunca teve vergonha de me colocar ali. Só tinha vergonha de que os outros soubessem. Lá fora, continuávamos sendo a família perfeita. Lá dentro, eu aprendia todos os dias que o amor da minha mãe dependia de quem era mais útil para ela. Enquanto isso, Camila recebia tudo o que antes era meu. Roupas novas, um computador novo, aulas particulares e até festas de aniversário, que minha mãe dizia nunca ter dinheiro para fazer quando era a minha vez. Eu observava tudo em silêncio. Quanto menos eu reclamava, mais invisível eu me tornava. Foi justamente naquela época que descobri um concurso estadual de desenho e design para estudantes. O prêmio era uma bolsa integral em uma das melhores escolas técnicas de Curitiba, além de uma ajuda financeira mensal. Passei a desenhar escondida todas as noites. Esperava todos dormirem. Acendia uma pequena luminária na garagem e ficava horas, preenchendo folhas e mais folhas. Cada desenho era uma tentativa de construir uma saída para a vida que eu tinha. Mas minha mãe descobriu. Ela entrou na garagem sem avisar. Pegou minha pasta de desenhos e começou a folhear tudo com um sorriso de desprezo. Você ainda perde tempo com isso? Antes que eu pudesse responder, ela rasgou vários dos meus desenhos bem na minha frente. Pedaços de papel caíram pelo chão como se fossem apenas lixo. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse: Sonhos não pagam contas. Aceita logo quem você é. Esperei que meu pai dissesse alguma coisa. Ele estava parado na porta. Baixou a cabeça. Virou as costas. Naquela noite, chorei em silêncio até não ter mais lágrimas. Depois respirei fundo. Juntei cada pedaço dos desenhos rasgados. E tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Se ninguém naquela casa acreditava em mim, eu seria a primeira pessoa a acreditar. Refiz todos os projetos do zero. Demorei semanas. Dormia pouco. Estudava escondida na biblioteca pública depois da escola e usava qualquer minuto, livre para melhorar meu portfólio. Quando finalmente enviei minha inscrição para o concurso, não contei para absolutamente ninguém. Nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para Camila. Porque pela primeira vez, percebi que alguns sonhos só sobrevivem quando permanecem longe das pessoas, que fazem de tudo para destruí-los. Eu ainda não sabia se iria vencer, mas pela primeira vez desde que fui expulsa do meu próprio quarto, senti que talvez existisse um futuro esperando por mim, muito longe daquela garagem. 3 meses depois, recebi um envelope enquanto voltava da escola. Reconheci imediatamente o nome da instituição responsável pelo concurso. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia abrir a carta. Quando finalmente li a primeira linha, senti o mundo parar. Eu tinha conquistado o primeiro lugar. Além da bolsa integral, receberia uma ajuda financeira suficiente para morar na residência estudantil da escola e começar uma nova
vida sem depender da minha família. Naquela noite, esperei todos se sentarem para jantar antes de colocar a carta sobre a mesa. Minha mãe leu em silêncio. Meu pai pegou o documento logo depois. Camila tentou sorrir, mas seu rosto denunciava o incômodo. Durante alguns segundos, ninguém falou absolutamente nada. Então minha mãe quebrou o silêncio. Você não vai. Olhei para ela sem entender. Como assim? Ela empurrou a carta de volta para mim. Seu lugar é aqui. Essa história de faculdade e design é perda de tempo. Além disso, quem vai ajudar nas tarefas da casa? Foi naquele momento que algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez na vida eu não chorei. Não pedi permissão. Não tentei convencê-la. Apenas respondi com calma. Meu lugar nunca foi aqui. Na semana seguinte, com a ajuda da coordenadora da escola e da equipe responsável pela bolsa, organizei toda a documentação necessária. Como eu já era maior de idade quando a matrícula foi concluída, ninguém podia impedir minha decisão. Saí daquela casa levando apenas uma mala, meus desenhos e a velha manta azul, que havia me acompanhado durante todas as noites na garagem. Ninguém tentou me impedir. Minha mãe permaneceu parada na porta com os braços cruzados. Meu pai apenas desviou o olhar. Camila voltou para o quarto que um dia tinha sido meu. Os anos passaram. Concluí a faculdade, fundei meu próprio escritório de arquitetura de interiores em Curitiba e, com muito trabalho, transformei um pequeno negócio em uma empresa reconhecida em todo o estado. Comprei meu apartamento, depois comprei uma casa. E, ironicamente, a primeira coisa que fiz foi projetar um quarto exatamente como aquele que eu sonhava ter quando era adolescente. Alguns meses atrás recebi uma ligação da minha mãe. Depois de muitos anos sem qualquer contato, ela dizia que precisava da minha ajuda. As lojas da família haviam fechado, meu pai estava doente e eles não tinham mais condições financeiras para manter a casa. Ela terminou a ligação dizendo: família precisa cuidar da família. Respirei fundo antes de responder. Você tem razão. Ela ficou em silêncio, esperando que eu dissesse que enviaria dinheiro. Mas continuei. Foi exatamente isso que eu aprendi. Quando você entregou meu quarto para outra pessoa e me mandou dormir na garagem. Naquele dia, eu descobri quem realmente me considerava parte da família. Desejei que meu pai se recuperasse. Desliguei o telefone e nunca mais voltei atrás. Hoje, quando entro no meu quarto, fecho a porta e vejo tudo o que construí com meu próprio esforço. Não sinto ódio. Sinto paz. Porque às vezes a maior vingança não é destruir quem machucou você. É construir uma vida tão feliz, tão livre e tão completa que eles jamais consigam fazer parte dela novamente. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando se algum dia consegui perdoar minha mãe. A resposta é mais complicada do que um simples sim ou não. Com o tempo, percebi que perdoar não significa esquecer. Também não significa permitir que as mesmas pessoas voltem a ocupar um lugar na sua vida depois de destruírem sua confiança. Eu escolhi seguir em frente. Escolhi não carregar o peso do ódio todos os dias. Mas também escolhi proteger a paz que levei anos para conquistar. Hoje, quando caminho pela minha casa e abro a porta do meu quarto, lembro da garota que dormia em um colchão velho na garagem acreditando que nunca seria suficiente para ninguém. Se eu pudesse falar com aquela menina de 14 anos, eu diria apenas uma coisa. Você não está sendo rejeitada porque vale menos. Está sendo machucada por pessoas incapazes de oferecer o amor que você merece. Essa verdade mudou completamente a minha vida. Anos atrás, perder meu quarto parecia o fim da minha história. Agora eu entendo que foi o começo da minha liberdade. Às vezes, as pessoas que tentam diminuir você acabam, sem perceber, dando o impulso necessário para que você construa uma vida muito maior do que elas jamais imaginaram. Se esta história ensinou alguma coisa, é que dignidade não é um presente que alguém pode dar ou tirar de você. Ela nasce no momento em que você decide não aceitar mais ser tratado como alguém sem valor. Obrigado por ouvir a minha história. E agora eu quero saber de você. O que você teria feito no meu lugar? Você conseguiria perdoar sua mãe depois de tudo isso? Escreva sua opinião nos comentários. Eu vou ler cada mensagem. E se esta história tocou o seu coração, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que nenhum lar vale a sua paz e que sempre existe um novo começo para quem encontra coragem de seguir em frente. Até a próxima história.